Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o tio Igor, professor de Geografia do Colégio Novo Éden. Hoje vamos trabalhar um conteúdo aí bem legal, bem divertido. É conteúdo do primeiro ano do ensino médio. Vamos trabalhar aí, ó, geologia e relevo, agentes endógenos e exógenos, ou seja, a estrutura da Terra, a estrutura geológica da Terra e a formação do relevo, que são as forças endógenas e as forças exógenas que dão formas, estrutura, modelam e esculpem o relevo. Como assim, professor? Explica para nós como é que essas forças agem na superfície e no interior da Terra. Então, já vou explicar para vocês. Observe essa imagem nesse slide, essa foto muito linda e maravilhosa. Isso daqui é resultado de agentes externos da Terra, que criou essa forma aí, muita erosão, muita erosão. Erosão, o que seria erosão? São forças naturais que ocorrem na superfície da Terra, que vão retirando minerais, desagregam minerais rochosos de montanhas, enfim, e transporte de áreas mais altas para as áreas mais baixas. E aí dão esse formato aí que vocês estão vendo. Isso aí são processos erosivos de muitos e muitos milhares e milhares de anos para chegar nessa forma como vocês estão vendo aí. Então, modeladores e escultores do relevo. Os agentes formadores do relevo são responsáveis por um processo contínuo e dinâmico de transformação morfológica. São classificados como agentes internos, tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. Agentes externos, vento, chuvas, neve, alternância de temperatura e seres vivos. Então, basicamente, o que seria isso? Existem três forças que ocorrem no interior da Terra que têm o potencial de construir e destruir o relevo. Seria o tectonismo. O tectonismo é todo e qualquer movimento de placas tectônicas, como vocês já viram na última aula, na última videoaula, que seria tectonismo. Os abalos sísmicos, que é consequência do tectonismo, ou seja, se uma placa tectônica se choca, colide uma com a outra, se você levar em consideração que esses blocos têm bilhões de toneladas de peso. Então, quando há um contato, um choque entre uma placa e outra, essa energia concentrada ela se dissipa, ou seja, em ondas sísmicas. E aí essas ondas sísmicas, quando chegam na superfície terrestre, liberam tremores de terras. Né? Ela consegue fazer com que a crosta terrestre é, se movimente continuamente. Chamamos isso de terremoto. Esse movimento, esse tremor de terra, ele é devastador em algumas regiões do planeta. Em outras regiões, não faz nem cosquinha. Por exemplo, no Brasil, o que vocês acham? Temos terremotos no Brasil? Temos abalos sísmicos no Brasil? Claro que não, né, professor? Nunca vi terremoto aqui no Brasil, nunca senti nada. Mas você está enganado. Na verdade, o tempo todo tem abalos sísmicos aqui no Brasil, o tempo todo tem terremoto aqui no Brasil. Só que como o nosso país ele está no centro de uma placa tectônica e estamos muito distante dos limites convergentes de placas tectônicas, então esses abalos sísmicos, quando chegam até nós, chegam numa proporção muito irrisória, tá? Então você, na escala Richter, é assim, muito é muito pouco para sentir, é muito pouco para causar destruição e tremor de terra. Então são ondas sísmicas que chegam fraquíssimas na superfície terrestre. Graças a Deus, né? Então o nosso país ele é estável. Estamos numa região estável do planeta, onde as atividades tectônicas, quando chegam até nós, não chegam com poder destrutivo, ok? Muito diferente das regiões que estão próximas do Círculo de Fogo, que são as áreas mais instáveis do planeta, que eu já vou mostrar para vocês nos próximos slides. Pessoal, observe aqui a ação dos agentes da dinâmica. Aqui é um mapa conceitual, tá? Ou um mapa mental que mostra, né? O que até inclusive queria que vocês dessem uma olhada depois para vocês entenderem. Tá? Volta nessa imagem, congela ela para você entender aí como é que funciona toda essa dinâmica, tá?
Os agentes internos, então, ou endógenos, têm um potencial de transformar o relevo, são aqueles que surgem e agem dentro da Terra, ou seja, abaixo da superfície. São os terremotos, vulcanismos e o tectonismo, como já foi falado. Nessa ilustração vocês podem perceber aí como é que funciona toda essa dinâmica. Então, a placa oceânica, quando ela se colide com a placa continental, então a placa oceânica ela vai, a placa oceânica ela vai afundar. Ela vai afundar porque a rocha ela é muito dura, geralmente composta por escudos cristalinos. Tá? A plataforma continental ela é uma rocha de um regime mais sólido, comparado com a rocha proveniente do continente, que tem um regime mais plástico. Tá? Se esse contato ele for muito forte, ele gerar grande tensão, libera muita energia, ondas sísmicas se propagam e aí libera tremores de terras, tá? A placa oceânica, ela vai adentrar ali, ela vai entrar em subsidência, vai se fundir com o material do manto e novamente vai extravasar por alguma fenda litosférica que provavelmente vai haver uma abertura porque essa pressão e temperatura, o calor proveniente do manto e também uma grande placa tectônica ali, ó, entrando no manto, vai formar rupturas na litosfera, vai formar fendas, vai fraturar. E aí, se esse choque entre essas duas placas tectônicas correr lentamente durante ao longo dos anos, vai se formar cordilheiras de montanhas, tá? Cordilheiras de montanhas na plataforma continental, enquanto que a plataforma oceânica ela vai mergulhar, vai se fundir novamente, vai entrar nas correntes convectivas que ocorrem no manto e, se houver calor e temperatura suficiente, vai extravasar e é um ciclo contínuo. Então, o tempo todo nós temos criação de relevo, o relevo está sendo formado em alguma parte do planeta e o tempo todo o relevo está sendo destruído. Porque se não houvesse essa destruição do relevo, o tamanho do planeta Terra ia crescer, o planeta Terra ia expandir, tá? Mas como ocorre a destruição do relevo e a construção do relevo na mesma proporção, então não temos alternância, não temos alteração no tamanho do nosso planeta. Então o tectonismo aí é um fenômeno relacionado com o movimento das placas tectônicas, tá? Em geral levam milhões de anos. Para nós é muito tempo, mas no tempo geológico isso é muito moderno, tá? O tectonismo ele é muito moderno. Os terremotos então é aquela energia liberada, essa energia dissipada, tá? Do hipocentro. Professor, o que é hipocentro? O hipocentro é onde houve o contato, o choque das placas tectônicas. E o epicentro é onde nós sentimos esses tremores. Então é um conceito bem simples. Se esses tremores ocorrerem no fundo do mar, em regiões oceânicas, a gente chama de maremoto. Agora, se esses tremores de terra ocorrerem nos continentes, chamamos de terremotos. E esse é o resultado. São danos sociais, danos materiais, danos muito... terremoto mata muita gente no mundo todo. Professor, mas tem como evitar? Olha, evitar os tremores de terra é impossível. Mas você pode, por exemplo, se você constrói um prédio numa região instável, você já pode construir um prédio com amortecedores, ou seja, você pode a estrutura, né, das edificações podem ser adaptadas para regiões instáveis do planeta. E você pode antecipar um tremor de terra. Então, se você consegue, o sismógrafo ele alerta que uma região está havendo intensa atividade tectônica, enfim. Então por algum instante, você consegue antecipar essas catástrofes naturais aí. Mas em muitos casos é difícil de antecipar. Então as ondas sísmicas, como é que funcionam as ondas sísmicas, né?
Então, essas ondas sísmicas elas têm maior intensidade nos limites de placas. Então, deixa eu pegar uma canetinha aqui e mostrar para vocês. Então, provavelmente aqui, ó, a gente vai ter uma placa e aqui vamos ter outra placa. Geralmente o choque dessas placas tectônicas nessa região aqui vai liberar ondas sísmicas nessa proporção aqui, ó. Nessa proporção aqui, ó. E quando já começa a chegar numa região mais afastada do epicentro, essas ondas sísmicas elas começam a se propagar com menos intensidade. É o caso do Brasil. O Brasil está situado mais ou menos aqui, ó, no centro de uma placa tectônica. Então é por isso, as ondas sísmicas quando chegam no nosso território, elas já não têm mais tanta intensidade. Elas já não têm o potencial de causar danos estruturais no relevo e tampouco danos materiais nas edificações. Essa é uma dinâmica aí, tá? Como é que mostra aí, como é que funciona, né, as atividades sísmicas. Então, como você pode ver, o ponto B aqui é onde ocorreu o choque, mas você só vai sentir o tremor de terra no ponto A, na superfície. Às vezes, pode ser que o hipocentro e o epicentro estejam a quilômetros de distância. Mas se o choque entre as placas tectônicas, você houve muita carga e muita tensão e depois liberado rapidamente, essas ondas sísmicas elas podem ainda assim, mesmo que muito distante o epicentro do hipocentro, podem sim causar danos severos, né? Tremores de terras assim de escalonados, de larga escala, tá? Então vamos lá. Pessoal, esse slide aqui tem explicação aí do vulcanismo, tá? Como é que funciona todo esse processo. Se depois vocês quiserem congelar essa imagem aí, dá uma lida boa aí, ok? Eu aconselho. Ciclo de fogo, é onde ocorre então atividades tectônicas, né, de maior intensidade no nosso planeta. Então é um cinturão, é um anel de fogo aí, tá? Então você vai perceber através do ciclo de fogo onde são as regiões mais instáveis do planeta, onde recebe maior intensidade de abalos sísmicos, que consequentemente vão gerar os vulcões, os terremotos, enfim, tá? Pessoal, agora vamos falar um pouquinho aí dos agentes externos do relevo. Os agentes externos do relevo são aqueles capazes de modelar as estruturas e as formas do relevo. Quem dá forma no relevo são os agentes internos, quem forma o relevo. Cria e destrói o relevo são os agentes internos, endógenos. Os externos, que são esses que a gente está vendo agora, eles não formam o relevo. Eles criam, eles modelam, tá? Eles modelam as formas do relevo. Ele tem o potencial de esculpir as formas do relevo. Mas como assim, professor? Que forças são essas que são capazes de esculpir o relevo, de modelar o relevo? Então, as chuvas, os rios, que mais? A ação do gelo, tá? A abrasão marinha, o homem, tá? A ação antrópica, ok? O vento, tá? A erosão eólica. Então a gente chama esses agentes externos capazes de modelar o relevo, a gente chama de erosão. São processos erosivos, tá? Que transportam sedimentos de uma área para outra. Já vou explicar para vocês. Ó, isso aqui é resultado de erosão. Então, é uma erosão aqui, o solo encharcado. Ele cedeu por quê? Porque abaixo desse solo encharcado estavam se formando pequenas galerias aí pluviais. E aí a parte superior do solo não aguentou, né? Estava inundado. Aqui embaixo já estava oco. Aqui embaixo tinha uma galeria oca. E aí, ai, difícil fazer aqui. E aí o que aconteceu? A superfície cedeu. E quando a superfície cedeu, formou essa cratera aí. Tudo bem?
gente chama essas crateras aí na linguagem geográfica de vossorocas. Esse é o pior dano que tem para o solo. Esses danos são irreversíveis. Geralmente, depois das vossorocas, esse solo ele começa a entrar em processo de desertificação. Dificilmente você vai conseguir fazer plantio nessas áreas. Haja visto que os horizontes do solo foram desagregados, foram lavados. Os nutrientes do solo já não estão mais aqui, já foram transportados para uma outra região. Você perde, você tem uma perda de nutrientes por conta desse tipo de erosão. Então, intemperismo e erosão, dois conceitos aí que muito próximos muito, como é que eu posso dizer, associados um ao outro, né? Você pode até confundir intemperismo e erosão, mas o intemperismo é o desgaste da rocha, é a desintegração, né? É a decomposição dos minerais rochosos, das partículas das rochas. O intemperismo é o processo que forma os solos. Por quê? Porque esses minerais rochosos são os nutrientes que o solo precisa, tá? Geralmente associados à matéria orgânica, esses minerais rochosos que se formam em solos. Já vou explicar para vocês. Ah, professor, mas fala sobre erosão. O que difere a erosão do intemperismo? O intemperismo quebra os minerais rochosos. A erosão transporta os minerais rochosos de uma região para outra. Tá? Entenderam? O intemperismo quebra os minerais rochosos e a erosão os transporta. Então vamos ter aqui três tipos de intemperismo: o físico, o mecânico, que é a mesma coisa, o químico e o biológico. O físico e o mecânico, contração e dilatação. Quente, frio, a rocha dilata, contrai, dilata, contrai, dilata, contrai. Chega uma hora que ela trinca. Ela trinca. E quando ela abre quando a rocha ela é fraturada, geralmente ela perde minerais rochosos. Então ela desagrega ali partículas de minerais quando há essa fratura, esse rompimento. O gelo também tem grande potencial de causar esse tipo de intemperismo físico e mecânico. Por quê? Porque o gelo vai encontrar essas fendas, né? E aí o que acontece? Vai congelar o interior dessas fissuras, dessas pequenas fendas, essas pequenas fraturas, e vai ali retirar, ali vai causar uma instabilidade dos minerais e vai haver essa perda desses minerais. Temos intemperismo químico muito associado aos elementos da natureza, por exemplo, a água e o oxigênio. Então a água ali quando ela em constante contato com as rochas, ele tem um potencial ali ele é solúvel, ele vai diluir essa rocha aos poucos. Geralmente a chuva ácida também, ela contribui em muito para esse tipo de intemperismo aí. E o intemperismo biológico é a ação dos seres vivos, dos animais, enfim, das árvores, das plantas. Então toda ação biológica que quebrar a rocha de alguma forma, a gente chama de intemperismo biológico. Vamos ver um por um agora. O intemperismo físico, ó, todo intemperismo, seja o físico, químico ou mecânico, são três. Não pode esquecer, existem três temperismos. Leia essa última frase aí, onde está em negrito. Os minerais desagregados têm o potencial para promover a formação dos solos. Lógico, associado à matéria orgânica e outros elementos da natureza, são os minerais desagregados das rochas que formam os solos. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu vou me aprofundar e eu já trago para vocês a informação mais precisa. Mas se eu não me engano, são 200 anos para se formar 1 ou 2 centímetros de solo. Infelizmente. Então vejam bem aí, são quilômetros e quilômetros de solos perdidos anualmente por conta aí do manejo inadequado da agricultura, enfim. Então você tem perdas muito maiores de solo do que sua formação. Então o solo ele não é sustentável. Então você tem mais perda de solo do que a sua recuperação, ok? De sua reposição na natureza. Pessoal, o resultado do intemperismo físico-mecânico, ó, é isso aí, ó.
Então, contração, dilatação, o que acontece com a rocha? Ela quebra. E aí o gelo se infiltra aqui nessas camadas aqui, e aí vai rompendo mais e mais e mais, e desagregando os minerais, quanto mais e mais e mais. Pessoal, depois dá uma pausa nesses slides que tem muitas coisas para ler, ok? Dá uma lida boa aí para vocês entenderem a dinâmica, esses processos que ocorrem aí na natureza. Mas o intemperismo físico nada mais é do que processos mecânicos de dilatação e contração. E aí o congelamento da água dentro dessas fraturas aí vai expandir a rocha e vai quebrar os minerais rochosos. Vai desagregar essas partículas. Temperismo químico ocorre quando a formação vou resumir também, muita coisa para ler, tá? Mas enfim, a água e o oxigênio tornam os seus minerais quimicamente instáveis. Então ali, sim, ao longo dos anos, não é de uma hora para outra, mas vai aos poucos transformando, né, a química, né, dos minerais ali e vai desestabilizando esses minerais aí, tá? E aí altera a sua composição. Você tem perdas também de minerais por conta desse tipo de intemperismo. Biológico, então, a ação das plantas. Eu poderia colocar uma raiz numa árvore aí quebrando a rocha, mas eu achei essa imagem na internet, eu achei super divertido. Como que. Essa aqui é uma rocha, pessoal, uma rocha sedimentar. Olha aí as formiguinhas que elas fazem com as rochas, elas se alimentam dessas rochas, formam buracos na rocha, elas detonam a rocha. E isso é um intemperismo biológico, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem aqui, ó. Ó, uma imagem das raízes das árvores se infiltrando nas fraturas, tá? Dentro das formações rochosas, essas raízes vão se infiltrando. E aí a árvore vai se encorpando, né? O vegetal ali, a planta, ela vai encorpando e vai quebrando essas partículas de rocha. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre a erosão. A erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Então, tudo que o intemperismo faz de quebrar a rocha, a erosão transporta esses sedimentos de uma área para outra. E depois ocorre a compactação, a sedimentação, enfim. Então, esses são os processos erosivos. Igual, essa aqui é uma vossoroca também. Já expliquei para vocês no slide anterior como é que se forma. Os tipos de erosão, eu aconselho vocês também a apertar o pause nesse slide aqui, dar uma lida boa, porque aqui são 6 principais tipos de erosão que tem. Mas já vou resumir para vocês. Pluvial, proveniente de chuvas, a água ali pingando o tempo todo na rocha ali, vai também, esse impacto, esse choque do pingo da água ali vai desagregando minerais, partículas rochosas e vai transportando esses minerais de uma região para outra. Então a chuva, ela vai escoar esses minerais de uma região para outra. Geralmente vai desagregar os minerais de regiões mais altas, né, e vai transportar para as regiões mais baixas, aí formando bacias sedimentares, ok? A erosão fluvial proveniente dos rios, então os rios ali, a vazão dos rios vai transportar sedimentos. Os sedimentos maiores vão ficar ali no leito dos rios mesmo. Pode causar assoreamento hídrico por conta desses sedimentos, se eles forem muito grandes. Já os sedimentos menores acabam sendo escoados aí para o mar e aí vão se depositar aí no fundo dos mares, ok? A erosão marinha também, quando há o derretimento ali das calotas polares ali, você vai ter ali a perda de minerais rochosos que se perdem com a água, né? Geralmente são transportados pelo leito dos rios, inclusive. A erosão eólica, então o vento o tempo todo ali é muito vento e aí as próprias partículas de outras rochas vão ali se chocando contra as rochas e vai desagregando minerais. Então, as próprias partículas de outras rochas vão quebrando e assim vai e vira uma folia. Erosão glacial ocorre congelamento dos solos, consequente movimento. É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Erosão gravitacional
Então é quando você tem uma vertente muito abrupta, tá? E aí, as escarpas, geralmente as escarpas. Então você vai ter aquele efeito gravitacional. Aos poucos, os minerais rochosos vão cedendo de áreas mais altas e vão caindo ali barranco abaixo ali, essas partículas. Se forem muito pequenas, essas partículas são levadas com o vento. Se forem para sedimentos maiores, né, aí você geralmente vai preenchendo a base dessas falésias ou desses morros, dessas encostas, enfim. Pessoal, o tipo de erosão muito comum, ó. Esse aqui é um tipo de, é um movimento de massa, é o desabamento de encostas, causa danos, prejuízos materiais incalculáveis, danos materiais e perdas de vidas humanas, tá? Isso aqui é por conta do manejo inadequado do homem, que constrói suas moradias nessas regiões aqui, ó, instáveis. São submoradias aí que a gente chama, tá? São moradias que não levam em consideração o respeito com a natureza, porque você retira a cobertura vegetal para construir suas edificações. Só que nessa de você retirar a cobertura vegetal, você está alterando, né? Os, o, Você está tirando as raízes das árvores que estão segurando esse barranco aí. Então, geralmente é a própria cobertura vegetal que mantém firme essas encostas. Ao você retirar essa cobertura vegetal, você está tornando essas áreas instáveis. Mais uma imagem de Vossoroca. Pessoal, para finalizar aqui, ó, estruturas geológicas no mundo: escudos cristalinos, bacias sedimentais e dobramentos modernos. Escudos cristalinos são as rochas que se formaram com o planeta Terra, desde a origem da formação do nosso planeta. São aquelas rochas magmáticas, né? Os planaltos mais antigos, os escudos cristalinos, são formados por esse tipo de rocha aí. São rochas intrusivas e magmáticas. As bacias sedimentares são estruturas rochosas formadas pela deposição de sedimentos. Então, de áreas mais elevadas, os sedimentos acabam sendo transportados para áreas mais baixas, mais rebaixadas do relevo, e formam grandes bacias sedimentares, tá? Então, são áreas onde ocorre a compactação e a sedimentação, ele supera os processos erosivos. Então, isso aí ocorre em bacias sedimentares. E os dobramentos modernos são originados por pressões tectônicas. Já foi falado muito sobre dobramentos modernos, né? Sobre o irrigamento da plataforma continental, enfim. Então, essas são três estruturas geológicas. Se cair na prova, vocês já sabem. Pessoal, atividades na apostila, agentes internos e externos, página 34, tá? E aí tem no caderno de vocês, ali no caderno de atividades, por favor, página 12, 13, 14, 15 e 16. Faço. Está diretamente associado a essa videoaula, tá? Dá uma lida lá na apostila lá para você resolver essas questões. Se precisar ver o vídeo novamente, veja, tá? Porque é muito importante, eu recomendo. Muito obrigado, pessoal. Essa foi mais uma videoaula aí com o tio Igor. E muito em breve aí, se Deus quiser, estaremos juntos aí novamente. Tá? Vamos vencer o coronavírus. Use máscara. Se for possível, não saia de casa, tá? Ok? E é isso aí. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.